Nosso bate-papo, hora da nossa entrevista aqui no Atualidades, e o tema de hoje é o Maio Amarelo. Estamos aqui recebendo o primeiro sargento Edson Barbosa, que além de primeiro sargento é o comandante do posto da Polícia Militar Rodoviária ali de Iporã, chamado Posto 12, que tem mais de 200 quilômetros de cobertura, de trabalho desse pessoal do Posto 12 aqui no extremo oeste catarinense. Meu amigo Edson, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber aqui no Atualidades. E vamos falar um pouquinho de ações desse Maio Amarelo, que depois vamos falar um pouco de estatísticas, mas o que está sendo feito no momento em relação à questão da segurança de nossas SCs aqui do Extremo Oeste. Bom dia, comandante. Bom dia, ouvintes da Rádio 103. Este ano, 2026, nós estamos atualmente no Maio Amarelo, que nos traz aí um tema proposto aí pelo Departamento de Segurança Viário, nacional, que é no trânsito enxergar o outro é salvar vidas, Isso é importante, Temos estatísticas aqui do nosso posto que nos trazem reflexões a respeito, da quantidade de sinistros que as nossas guarnições registram nos 205 quilômetros de rodovias que é de nossa jurisdição, que atualmente se desenvolve o nosso trabalho de patrulhamento e fiscalização em 16 municípios da região e 6 comarcas, O Maio Amarelo, ele nasceu, foi criado em 2014 no Brasil, com base numa resolução da ONU lá de 2011, também do mês de maio, que instituiu lá a década de prevenção a sinistros, E aí, fazendo um comparativo nisso, no estado de Santa Catarina, atualmente, aproximadamente nós temos 5 pessoas que perdem a vida diariamente em sinistros de trânsito, em rodovias estaduais, vias urbanas e rodovias federais. E, fazendo um comparativo com crimes, são 2 pessoas. Então, o trânsito hoje catarinense é um trânsito letal. Estamos ali entre o 3º e 4º no país que mais registramos sinistros com óbitos, Então, o Maio Amarelo é uma ação que os órgãos de segurança pública intensificam as ações, com palestras, e intensificam a fiscalização no campo rodoviário, no campo urbano, para que as pessoas, em conjunto, tomem medidas para que sensibilizem e diminuam esses números, E as forças de segurança projetam para o mês de maio, e fazem umas estratégias para que essa conscientização tome conta das pessoas, Porque somente os órgãos de segurança pública trabalhando não é mais o suficiente, As pessoas também têm que tomar consciência, E esse tema, no trânsito enxergar o outro é salvar vidas, o que reflete é que o de maior ali, o condutor, ele enxergue aquela pessoa que está no trânsito rodoviário, que tem um menor veículo e, consequentemente, o ciclista e o pedestre. Vamos falar sobre os números e as estatísticas. O que estão mostrando em relação aos números? Quais são as evoluções que estão ocorrendo no trânsito? Em relação à nossa jurisdição, nós temos aqui 90% dos sinistros com óbitos e lesões graves pela imprudência do condutor. Isso nós temos, 90%. Os outros 10%, eles são relativos a 3 situações. Caso fortuito, que é aquela questão de neblina, cerração. Depois nós temos outra parte que é mau estado de conservação do veículo, E, enfim, ali por último, nós temos uma pequena parcela que é a má sinalização, a via em más condições, Porém, aqui na nossa região, nesses 205 quilômetros de rodovia, as nossas pistas estão em boas condições, O governo do estado aí deu uma boa melhorada e isso não tem sido fator gerador, Porém, ele consta na estatística, E diante desse contexto, aqui no nosso posto, nós temos um estudo técnico dos últimos 6 anos, feito pelos policiais rodoviários, que diz o seguinte: olha, nós temos 4 infrações de trânsito que são responsáveis por 90% desse sinistro com óbitos e lesões graves, aquelas que ficam com sequelas. A primeira dela é o excesso de velocidade. O excesso de velocidade ele causa a primeira lá, tá em primeiro lugar.
O segundo, nós temos a ultrapassagem em local proibido. A terceira, nós temos a embriaguez ao volante. E a quarta é o uso do telefone celular. Puxa vida. E diante dessa estatística aqui, né, eu tenho o número de óbitos, né, nesses últimos anos, né. Esse ano de 2026, até a data de hoje, nós estamos com 5 óbitos. Né, com duas pessoas que faleceram, que estavam conduzindo motocicletas, né, e o restante de veículos, né. Em 2026, 5 óbitos, né. 2025, nós tivemos somente 3 óbitos. Foi um recorde histórico, né? Um recorde histórico ali, nessa projeção. Em 2024, nós tivemos 9 óbitos. Em 2023, nós tivemos 8 óbitos. Em 2022, 14 óbitos. Em 2021, foram 24 óbitos. Puxa vida. Foi um recorde, né? Posto lá de Iporã bateu o recorde no estado em relação aos 25 postos. Foi o posto que mais registrou óbito. Então, quando tu fala desse início de trânsito, diariamente, a gente não pode mais ler uma notícia de que a pessoa perdeu a vida e achar que não é ficar inerte essa situação, né? Então, por isso que o Maio Amarelo vem, para que as pessoas se conscientizem, né? Que o trânsito é letal. Quantas famílias aí que perdem a vida em tragédias, né? Simplesmente por imprudência do condutor, né? A gente percebe, estudos técnicos demonstram, né? Como eu trago aqui esses números, né? É a imprudência do condutor. Sabe que a gente tem batido muito, comandante, sobre essa questão da conscientização. A gente faz campanha, e o governador arruma as estradas, e a multa para quem bebe é alta e tudo mais. A gente, quer dizer, a conscientização seria a palavra-chave, é isso? Conscientização. O que eu gosto de falar, né, quando a gente vai em palestras, né, que nós intensificamos muito as nossas ações desde 2021, quando a gente se deparou com esse número, né, o que eu sempre tenho é que a fiscalização aliada à educação, ela traz o resultado. E esses números que vieram diminuindo ano a ano foi por causa disso, né? A educação aliada à fiscalização. Então, quando a gente fala desse contexto geral, a gente precisa trazer aquela pessoa que está em casa escutando, que está vendo, que está lendo, que ela se conscientize, né? Que ela tem um veículo, é um potencial ali, vamos comparar como se fosse uma arma de fogo, né? Todo dia no trânsito, né? Não seria isso, mas comparando, né? E trazendo esses números, 24 pessoas que faleceram em 2021, nós não tivemos 24 crimes dolosos contra a vida, Sim, que tiraram a vida nossa em toda a nossa região, né? Não tivemos, então é por isso que essa conscientização. A gente está falando agora esse ano de 2026, nesse Maio Amarelo, né? Trazendo muitas informações e indo em rádios, fazendo campanhas, né? Para que as pessoas leiam mais. Leiam mais sobre a letalidade no trânsito, sobre a acidentabilidade. Mas a intensificação da leitura não pode ser superficial, né? Essa leitura aliada às informações e às campanhas para ver se nós mudamos essa chave. Comandante, vou deixar à disposição, então, para mais alguma colocação que queira fazer aqui. Não sei se tem mais Eu acho algum... que seria importante, até nós estávamos falando de educação, nós temos crianças e adolescentes e os veículos elétricos é verdade, isso aí, bem lembrado, Luciano. E a gente vê muita circulação, né? Hoje já tivemos acidente aqui dentro da cidade, inclusive. Exatamente. Não sei na questão das SCs, como que está o comportamento, se a gente verifica ou não. Qual que é a orientação? Sim. Nós temos na rodovia estadual a projeção de que é proibido, né? Tá. Em tese já vem isso, né? Okay. Certo. Nós temos a situação que havia, quando é projetada, o órgão que é responsável pela jurisdição ali, que no caso nossa é a Secretaria da Infraestrutura, ela projeta uma via para determinado local que vamos autorizar o autopropelido, né, a fazer esse deslocamento. Porém, não temos nenhuma via projetada nas nossas rodovias na região. Então, já partimos disso, né? Tivemos fiscalizações, inclusive a nossa guarnição flagrou nos últimos tempos 6 autopropelidos deslocando, né? Alguns aqui de Descanso a São Miguel foram recolhidos e encaminhados ao pátio, né? Um veículo que a 32 km por hora, que ele pode, um autopropelido, desculpa, não é considerado um veículo, ele está rodando até 32 km por hora, nós temos uma via de 80 km, então não dá nem a metade, né? E não usando capacete, e etc. Então já parte daí, né? Nós não podemos.
Num segundo momento, nós temos as vias urbanas, né? Que daí sim, o ente municipal ali, que é o Departamento de Trânsito, ele pode sim dizer, não, aqui vai rodar um autopropelido nesse local, nessa localidade, né? Então, eu percebo, e também algumas reuniões que a gente fez com as prefeituras lá de Porã, aquela região, né, responsáveis pelo trânsito municipal, uma intensificação de ações para que cada município vá lá e regularize a situação, né? Então, vamos dizer lá, um ente municipal vai dizer assim, olha, eu tenho na minha cidade, eu quero autorizar quantos anos que pode? É o ente municipal que tem que dizer para uma de leis municipais, né? Mas nós, em relação ao autopropelido, né, é proibido, não temos via, né? E se nós flagrarmos na rodovia, nós vamos recolher, porque é um potencial, né? Sim. É um potencial de uma letalidade grande. Você está ali com o seu veículo a 80 km por hora e se depara com autopropelido na via, não tem capacete, né? Não. Então, essa situação a gente já está fiscalizando com intensidade. E aí, depois do autopropelido, que não precisa a habilitação e não precisa também o emplacamento dele, nós temos o ciclomotor, né? O ciclomotor, que daí ele é um pouquinho acima, vamos dizer assim, do autopropelido, né? Mas precisa do emplacamento, precisa do condutor, precisa de capacete e CNH, mas também na rodovia estadual também não é permitido. Nós não permitimos, né? A própria legislação não diz, porque tem esse potencial de acidentabilidade e pode causar para o nosso usuário da via ali algo que venha a lesionar alguém, né? Nesse sentido, né? Sim. Recadinho aqui, não, é o nosso querido ouvinte Alexandre Cabral está acompanhando Cabral, a gente. Um abraço. Dando os parabéns pelo trabalho realizado pelos valorosos policiais militares da Polícia Militar Rodoviária nas estradas no extremo oeste catarinense. Está dando parabéns ao Sargento Edson. Tudo bem, se quer mandar um recado para o Cabral, fique à vontade também. O Cabral é super amigo da gente aqui, sim. Né? Esteve à frente até do comando da 9ª Região, agora está mais tranquilo o Cabral, sim, né? Está no descanso. Sim, sim. Eu gostaria, se me permitisse ainda, passar algumas informações do nosso trabalho que está sendo feito durante esse mês de maio. Né? Ontem até eu estava em Tunápolis aí, conversando com um amigo nosso aí da polícia, e ele dizia, Edson, se puderem dar uma intensificada na fiscalização de velocidade aqui para o lado de Tunápolis, entre Descanso e Tunápolis, porque depois que a Secretaria da Infraestrutura reformou a via, as pessoas estão andando mais, acelerando mais com excesso de velocidade, né? Então, vocês vejam bem qual é a situação. Muito embora as pessoas pensem assim, se nós temos rodovias esburacadas, nós temos acidentabilidade. Não é, bem pelo contrário. As nossas rodovias estão boas, é que o nosso número aumenta. Nossa estatística aumenta de 30% a 50%. O pessoal anda mais, né? Acho que está faceirinho. Então, para que se tome consciência, né? E se conscientize, né? Mas em relação às nossas ações, aqui já no 1º de maio, a gente já abriu as ações do Maio Amarelo, né? Fazendo uma operação ali educativa em frente ao posto, distribuímos panfletos. Dia 5, realizamos palestra em escola em Mondaí, aproximadamente 180 alunos. Dia 12, que é amanhã, temos programado palestras educativas para aproximadamente 180 alunos da escola da linha Laju, também em Mondaí. Dia 14, faremos uma palestra a motoristas e funcionários da empresa Seara, em Itapiranga. Dia 14, uma outra equipe também fará uma ação do Pedale Travessia Seguro, com distribuição de panfletos em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária. Dia 19, vamos realizar uma demonstração e orientação para condutores de motocicletas, também em frente ao posto. Dia 25, faremos outra palestra educativa para funcionários de uma granja no interior de Iporã do Oeste, que tem previsão de público 70 pessoas. Dia 28, faremos abordagens preventivas e orientação a passageiros de transporte rodoviário nos terminais rodoviários da região. Isso é muito importante para aquelas pessoas que estão no transporte rodoviário, né, que utilizem o cinto de segurança, mesmo dentro do ônibus, né? E dia 28 também palestra na empresa Delame São Miguel do Oeste para aproximadamente 100 pessoas. Então, veja, a fiscalização aliada à questão educativa, né? Isso daí. Comandante Edson, obrigado pela visita. Conte conosco sempre, que as pessoas se conscientizem, é o que a gente diz, né? Que
falar, divulgar e contribuir nas campanhas a gente faz. Vocês fazem um belo trabalho nesse sentido. E no momento que houver mais conscientização, vão melhorar esses índices com certeza. Fica à disposição aí para mais algum recado, sinta-se em casa. Muito obrigado aí pela parceria, né? Sempre conversamos com o Marco aí, passamos informações, trocamos ideias, né? Agradeço muito. É muito importante o trabalho da Polícia Militar em relação a essa parceria que existe, né, com os órgãos da imprensa, porque somente o nosso trabalho lá, sem a divulgação, às vezes ele não causa o efeito que precisa, né? Dizer que nós da Polícia Militar Rodoviária estamos 24 horas trabalhando, intensificando ações, e a nossa cláusula pétrea é evitar a acidentabilidade nas rodovias. Um grande abraço. Bacana, comandante Edson Barbosa, que é primeiro sargento da Polícia Militar Rodoviária do Posto 12 aí de Porã, conversando ao vivo aqui conosco, no bate-papo que tem o patrocínio do 001 Despachante, documento atrasado, IPVA vencido, multas acumuladas. Lá no 001 você resolve tudo de forma rápida e sem complicação. Você ainda parcela débitos em até 18 vezes o cartão. Chame 36220001. Intervalo para o Ítalo, para a Refrigeração Spengler e para o Hospital São Miguel. Estamos apresentando